Livro de Jó ao leitor. O leitor sério, ao examinar o livro de Jó, preparará o caminho para seu estudo lendo a introdução ao livro. Esta introdução aborda os seguintes assuntos: caracterização geral, o homem, Jó, o problema da historicidade, proveniência, data, autor e integridade do livro, o problema do mal, esboço do conteúdo. Um livro distinto. Jó é o único livro da Bíblia que aborda o problema do mal. Consiste virtualmente em um monólogo e em um manual sobre o assunto, que é um dos mais difíceis problemas tanto para a teologia como para a filosofia. O problema do mal pergunta: por que os homens sofrem e por que sofrem como sofrem? Os homens sofrem através do mal moral, isto é, da desumanidade do homem contra o homem. Os homens sofrem através do mal natural, isto é, dos abusos da natureza, enfermidades, incêndios, inundações, terremotos, desastres naturais e o campeão de todos os males, a morte. O livro de Jó apresenta um caso notável de sofrimento desmerecido, cujas razões não podemos discernir. É fácil explicar o sofrimento, pelo menos é mais fácil quando aplicamos a lei do karma, a lei da causa e do efeito. Os homens sofrem porque merecem sofrer, por causa de seus pecados, erros, lapsos e omissões. Essas causas podem ser encontradas na vida presente, em algum estado pré-existente, isto é, conforme acredita a Igreja Cristã Oriental, e em vidas terrenas anteriores, se pensarmos que a reencarnação é uma doutrina válida. Seja como for, podemos discernir causas. Algum erro cometido leva os homens a sofrer com o mal. Embora essa ideia, sem dúvida, esteja por trás de muitos casos de sofrimento, há outras considerações e mistérios envolvidos que nenhuma explicação pode resolver. Na introdução, quinta seção, comento sobre os tipos de respostas que o livro de Jó fornece. Então, no dicionário, no artigo chamado Problema do Mal, penetro mais profundamente no assunto. Obtemos assim algumas respostas, mas quando o mal nos atinge, as respostas não são tão adequadas como quando atinge outra pessoa. O livro de Jó é uma ótima peça poética e tem muitas características e qualidades que ultrapassam a simples consideração do problema do mal, o que tento sublinhar na introdução. As profundezas da fé. Não podemos dizer que o livro de Jó resolve os problemas do mal. Ele apenas tenta fornecer algumas respostas, sonda as profundezas da fé e acha ali alguma consolação a respeito do sofrimento. Jó encontrou na presença de Deus a resposta para o problema do mal, mas exatamente como, não sabemos dizê-lo. Portanto, restam mistérios, mas a investigação compensa e nos dá segurança, mesmo sem o conhecimento completo. Mensagem principal do livro. Embora o livro, de fato, proponha uma teodiceia, a defesa da bondade de Deus diante do sofrimento humano, apresenta primariamente o problema da existência ou não da fé e da espiritualidade desinteressada. Porventura um homem tem fé por razões egoístas? Porventura ele obtém em sua fé ganho material e espiritual que o beneficie? Haverá ele de servir a Deus, adorará ele a Deus se as coisas saírem erradas e se suas orações não forem respondidas? O autor sagrado traz o problema do mal ao quadro para testar a teoria da fé e da adoração desinteressada. Quais são os motivos que levam o homem a viver piedosamente? Os homens são sempre egoístas? Porventura um homem adora a Deus somente por ele ser Deus, sem considerar alguma vantagem pessoal através de sua fé? Haverá na terra um homem fiel a Deus pelo fato de ele ser de Deus? Bernard W. Anderson, comentando Jó 1, verso 9. Esse intérprete prossegue a fim de dizer: a questão do livro de Jó não é a teodiceia, mas a adoração verdadeira. A sugestão sutil de Satanás de que a adoração é algo basicamente egoísta fere no âmago do homem sua relação com Deus. O livro de Jó faz mais do que levantar a questão do sofrimento dos justos. Através das palavras de Satanás, o livro também trata dos motivos para a vida piedosa. Porventura alguém servirá ao Senhor se não
tiver algum lucro pessoal com isso? A adoração é uma moeda que compra uma recompensa celestial? É a piedade parte de um contrato mediante o qual o homem obtém lucro e afasta a tribulação? Roy B. Zuck, comentando Jó 1, verso 9. Ateísmo. A principal razão, embora certamente não a única, pela qual os homens são ou se tornam ateus consiste no problema do sofrimento. Eles calculam que um Deus como o alegado, que permite a existência do sofrimento observável no mundo todos os dias, na realidade, não deve existir. Sua suposta bondade suprema entra em conflito com o que acontece às pessoas. O Deus de Satanás. Vê as notas adicionais em Jó 1, verso 11, além das sugestões que se seguem. Caros leitores, tomarei uma posição sobre as questões que estamos tratando e que não encontrei em minhas fontes informativas. Em primeiro lugar, sugiro que o tipo de Deus inventado pela fala de Satanás, que demanda adoração sem importar como ele age, é o Deus voluntarista do judaísmo primitivo. O voluntarismo, vê a respeito no dicionário, supõe que a vontade de Deus seja dominante, em detrimento de qualquer consideração da bondade, conforme a compreendemos, ou mesmo das regras morais, conforme as entendemos. Contra esse tipo de Deus, observo que, de acordo com as Escrituras, Deus estabeleceu as regras e é a origem de toda a moralidade que tem sido imposta aos homens. Se o homem abandonar o amor e voltar-se para o destruidor, então ele não será mais o Deus das Escrituras, ou pelo menos o Deus do Novo Testamento. O testemunho de Jesus. Jesus falou em Deus como um pai. Disse ele: qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Mateus 7, versos 9 e 10. O Deus que dá uma pedra a um filho seu que pede pão, ou que sempre dá uma serpente quando o filho lhe pede um peixe, não é o Deus retratado no Novo Testamento. Se um homem orar e suas orações nunca forem respondidas, se a sua vida estiver plena de miséria, enfermidade, acidentes e morte de entes queridos, e se dissermos que Deus está fazendo isso, então penso que temos de abandonar aquele conceito de Deus, o Deus do voluntarismo. Também não devemos estar interessados na adoração ao tipo de Deus que Satanás inventou. Um filho tem o direito de pedir favores a seu pai. A lei do amor exige misericórdia e abundante reação. Portanto, não existe algo como fé desinteressada, visto que nosso relacionamento com Deus é entre filho e pai. Naturalmente, existem pessoas espiritualmente egoístas, e nisso há abuso. Na linguagem poética do livro de Jó, Deus está em operação no universo, a ponto de fazer chover sobre a terra onde não há ninguém. Jó 38, 26. E ele estava consciente do mal, personificado pelos monstros como o hipopótamo e os animais orgulhosos. Jó 40, versos 15 a 41 e 34. Ao mesmo tempo, Deus cuida de Jó com tanto empenho que se revelou pessoalmente a ele e com ele compartilhou a visão de suas responsabilidades cósmicas. Um Deus que confessa sua preocupação com o homem é um Deus que está profundamente envolvido no destino humano. Deus não é uma força passiva. Na presença da santidade e do amor criativo, o homem virtuoso desiste de seu orgulho na adoração. À sua maneira pessoal, o poeta transmitiu um ponto de vista do pecado que transcende a moralidade, e a consciência do pecado só é possível dentro do contexto da fé. Teísmo. A citação anterior expressa com eloquência a natureza do teísmo, vê a respeito no dicionário. Assim é que Deus criou, mas também se faz presente para intervir nos negócios dos homens. Ele recompensa, pune e guia. Os homens são moralmente responsáveis diante de Deus. Que o leitor contraste o teísmo com o deísmo, vê também no dicionário. Os livros poéticos. O livro de Jó dá início à seção dos livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Lamentações. Em sua forma poética, estes livros investigam a condição humana e relacionam os homens com Deus de maneira múltiplas. São livros de experiências humanas do povo de Deus sob as várias circunstâncias da vida terrena. Essas experiências, à parte das meras circunstâncias externas,
são operadas neles pelo Espírito. Os livros poéticos são épicos, líricos e dramáticos e suprem exemplos de expressão literária que não há igual na literatura não inspirada. Principais problemas do livro. Dificuldades teológicas. Vê a exposição sobre esses temas em Jó 1, verso 1, onde apresenta uma declaração detalhada. Capítulos e versículos. O livro de Jó conta com 42 capítulos e 1070 versículos. Em Jó 40, verso 20, chegamos ao versículo 13.888 do Antigo Testamento, o equivale a 60% dos versículos totais dessa coletânea, que contém 23.148 versículos. Pessimismo. Em sua luta com o sofrimento, Jó caiu no pessimismo, desenvolvendo a ideia de que a própria existência é um mal, pelo menos até onde ele estava pessoalmente envolvido. Vê Jó 3, verso 3. Vê na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia o verbete chamado pessimismo.